Fala aí, rapaziada do Camões, beleza? Eu tenho certeza que no final da aula passada você terminou intrigado, pensando assim, caramba, eu custei 2 milhões, ou eu estou custando quase 2 milhões para meus pais, então deixa eu só explicar rapidinho como é que se chegou nessa conta aí. Lógico, isso varia, tá, gente? Mas como é que se chegou nessa conta? É como se fosse assim, somar tudo que você custou, tudo que seu pai e sua mãe vêm gastando com você em educação, alimentação, a sua parte no aluguel, no condomínio, do quanto que você custa, e quanto que isso renderia numa aplicação financeira. Ou seja, no final das contas, isso vai dar lá os tais quase 2 milhões. Então, pense que você é um cara bastante valorizado no mercado, está valendo um dinheiro. E a próxima vez que você pensar em falar para o seu pai assim, olha, eu não pedi para nascer, caramba, vê bem quanto que ele vai fazer de continha aí. Não, estou brincando. Mas vamos lá, a questão é a seguinte: agora a gente vai começar a falar sobre estrutura da população. Então, estrutura da população, na verdade, é o seguinte: é uma série de dados estatísticos que dão a gente informações a respeito de como que se comporta a população. E uma parte muito importante dessa estrutura da população é falar sobre a estrutura de idade. E o que que isso representa e o que que isso traz de informação sobre a sociedade. Aliás, esses dados aí são extremamente importantes para planejamento. Planejamento do governo, planejamento de empresas, planejamento se a gente vai investir num determinado segmento da sociedade ou não. Imagina você se tornando um grande empresário e você pensa em abrir uma fábrica de fraldas, né? Vamos imaginar aí uma coisa bem interessante, uma fábrica de fraldas descartáveis, e você começa a notar que o número de idosos está sendo maior do que o número de crianças que nascem. Você vai continuar produzindo fralda para criança ou você vai começar a pensar em produzir fraldas geriátricas para idosos? Então, isso é uma visão que você só tem a partir do momento que você começa a pesquisar como é que está a população do seu país, como é que está a distribuição da população em relação às faixas de idade. Mas antes disso, a gente precisa fazer algumas análises aqui importantes. Então, primeiro, a gente precisa entender que está aumentando um dado importante, que é uma demonstração de qualidade de vida, que é a esperança de vida ao nascer, também conhecido como expectativa de vida, o que significa que cada vez mais as pessoas estão vivendo mais anos. A gente, a média de idade das pessoas que morrem está cada vez mais alta. Isso é uma demonstração de que a gente está vivendo mais. E viver mais significa que a gente, né, está durando mais. Não significa que a gente esteja vivendo bem, mas a gente pelo menos está durando mais. Isso é um dado levantado pelo IBGE, todos os dados que eu estou mostrando para você aí são dados vindos dos censos estatísticos que a gente tem feito, e a gente está notando que a média de população de idade das pessoas que morrem no Brasil estão ali na casa dos 80 anos aproximadamente. Sempre lembrando que você vê aí no gráfico, o amarelinho são as mulheres, o azulzinho são os homens e o meio é a média. As mulheres sempre duram mais do que os homens. Olha, existem uma série de explicações, né? A única explicação que eu já li até hoje, apesar de não concordar totalmente com ela, é de que como as mulheres têm trabalhos normalmente, né, uma boa parte ainda das mulheres, né, pelo amor de Deus, não quero ser linchado por isso, mas ainda existem muitas mulheres que são apenas donas de casa. E isso provoca um desgaste físico menor nas mulheres. E por conta disso, elas são menos acometidas por doenças que acabam matando, né? Que acabam relacionadas ao estresse, como câncer, doenças coronarianas. Então acaba que as mulheres têm uma expectativa de vida maior. Bom, se você quiser comprovar se essa estatística é real ou não, basta você ver na sua família e ver na família dos seus amigos, dos seus conhecidos, quantos deles têm apenas avós e quantos deles têm apenas avós. A maioria, eu garanto para você que vai ter muito mais avó do que avô. Porque as mulheres vivem pouca coisa, mas vivem mais do que os homens. Então, isso é um detalhe, é um dado importante. Outro dado importante que tem acontecido no Brasil, e também é positivo, se você parar para pensar,
é que, na verdade, uma taxa extremamente sensível está diminuindo, que é a taxa de mortalidade infantil. Preste atenção que a gente tem dois tipos de mortalidade num país. Um é a mortalidade geral, que conta todas as pessoas que morrem, e a taxa de mortalidade infantil, que na verdade conta apenas as crianças que morrem antes de completarem 1 ano de idade. Por que essa taxa é importante? Porque não é normal e não é natural uma criança morrer antes de fazer 1 ano. Só acontece quando o país tem uma situação social de subdesenvolvimento bastante crítica. Então é comum acontecer isso em países muito pobres, em populações onde não tem saneamento básico, onde não tem educação para a mãe poder cuidar da criança, onde não tem tratamento, onde não tem hospital, onde não tem médico, não tem remédio, não tem vacina. Então, normalmente, mortalidade infantil é atrelada à miséria, pobreza. Quando ela é alta, é porque a miséria e a pobreza são altas. Quando ela é baixa, é porque a situação está melhorando. Então, isso no Brasil está diminuindo. Você vê que a gente tinha 29 mortes por 1.000 crianças no ano 2000 e a tendência, em 2013 a gente já estava na casa dos 15 e a tendência é, se a gente continuar do jeito que está, em 2060 a gente vai ter 7. Morre, ok, gente? Mas quanto menor essa taxa, significa melhor a qualidade de vida do país. Aliás, eu queria só chamar a atenção rapidinho aqui, que a gente está vivendo um momento que essas taxas todas vão dar uma pirada, tá? Que essa questão da pandemia, as taxas de mortalidade vão ser impactadas. Agora, não sei se vai haver um padrão digno da gente estudar. A gente vai ter que estudar um momento meio que estanque, né? Durante a pandemia, como é que essa mortalidade se comportou. Não vai dar para a gente considerar isso daí um movimento natural. Bom, e, obviamente, também outro dado que vem diminuindo no Brasil, que é a natalidade, porque a taxa de fecundidade. Veja bem, aquilo que eu já tinha explicado, o número de filhos por mulher. Tá? Então, o índice está diminuindo. Em 2000, a gente tinha 2,4 filhos. Gente, pelo amor de Deus, isso é uma média. Tá? Ninguém tem 0,4 filhos. E a tendência é, em 2060, isso diminuir bastante para casa de 1,5 aproximadamente. Bom, qual é o gráfico que a gente usa para representar tudo isso, principalmente quando a gente quer falar da questão da idade no mundo, no Brasil, em qualquer lugar? É aquele gráfico que você já conhece, chamado pirâmide etária, que é dividido em 3 pedaços. Ele é dividido em base, que vai até aproximadamente os 20 anos, corpo, que vai dos 20 aos 60 anos, e o topo, que vai de 60 anos em geral. Você vê que essa pirâmide aí, ela é uma pirâmide que está num formato de cebola, né? Mas a pirâmide brasileira, em 1960, era isso aqui, ó. Então, ela tinha um formato de uma pirâmide mesmo, típica de país pobre. O que está acontecendo com a pirâmide brasileira? Essa curvatura aqui que está transformando ela numa cebola significa que se a base está estreitando é porque tem menos gente nascendo. Olha aí o número de nascimentos diminuindo, impactando nessa pirâmide. Aquele dado lá que a gente viu também da esperança de vida ao nascer, a expectativa de vida aumentando, impacta a pirâmide, o que faz com que essa parte aqui do topo da pirâmide cresça, fique mais larga e vá até um patamar mais alto. Então, isso também impacta no desenho da pirâmide. É importante, então, a gente avaliar uma pirâmide etária em função dessas variações. Olha que interessante o que está acontecendo hoje no Brasil. A gente está vivendo um momento chamado de bônus demográfico. É quando a população em idade ativa, que é aquela população que efetivamente trabalha, aí está considerando de 15 a 65 anos, porque tem gente trabalhando com essa idade, é maior do que o número de crianças e idosos somados. Ou seja, a gente considerar os ativos no Brasil e os inativos, os ativos são maioria. Inativos porque não trabalham, não é porque são inúteis, tá? É inativo. Criança normalmente é inativo, jovem até 20 anos em geral é inativo e idoso é inativo. Se você tem uma situação em que quem trabalha é maior, o número de quem trabalha é maior do que o número de quem não trabalha, você está vivendo uma situação confortável. Você tem uma pessoa, né, na verdade, promovendo a sobrevivência, sustentando outra pessoa.
ou uma relação 1 para 1. Pô, se você tiver, então, 2 trabalhando para 1 que não trabalha, nossa senhora, é o paraíso. Só que isso é uma armadilha. É uma armadilha para o futuro, porque a tendência é que isso não se sustente. Porque você hoje tem um bônus demográfico que a cada 100 brasileiros, 69 estão em idade produtiva. Ou seja, você tem aproximadamente aí 30% da população de inativos. Então é quase que uma proporção de 2 para 1. Tá? Mas só que o que vai acontecer? Essa população ativa vai envelhecer, vai chegar no topo e vai virar inativo. Se você está tendo uma queda da natalidade lá, você não está tendo renovação. E sem renovação, cara, você vai cair numa armadilha que é, daqui a pouco, se somar inativos idosos com inativos jovens, vai ter mais inativos do que ativos. E aí, meu amigo, o que acontece? Você quebra o país, você quebra a Previdência. Por isso essa preocupação tão grande com reforma da Previdência hoje, que a gente pode discutir se essa reforma foi feita da melhor forma ou não, mas a necessidade de se fazer com certeza, é certa. Não só o Brasil, mas o mundo inteiro está preocupado com isso. Então, quando você olha aqui, a tendência é que o número, né, os números vão variando de forma tal que você vai ter, olha aqui, um aumento do número de pessoas com 65 anos, uma diminuição do número de pessoas até 14 anos e uma diminuição do número de pessoas na idade ativa. Ou seja, temos uma bomba lá na frente para explodir. Essa daí é a pirâmide do Brasil, né? Que é muito interessante que a gente olha. Não é a pirâmide do Brasil, mas assim, essa pirâmide aqui, essa cara aqui, é a pirâmide hoje da África. Hoje não, né? 2005, mas não deve ter variado muito daí não. A pirâmide do Brasil em 1960, ou seja, em 1960 nós tínhamos uma sociedade que, pelo menos em relação às faixas etárias, mostrava um retrato de um país pobre, de um país subdesenvolvido. Muitas crianças nascendo, baixa expectativa de vida, esse afunilamento mostrava uma alta taxa de mortalidade. Então, era uma pirâmide tipicamente de um país subdesenvolvido. E hoje você vê o seguinte, que essa pirâmide aqui, que já não tem mais cara de pirâmide, né? Nem cara de cebola, na verdade, ela é um corpo, né, estranho. Essa é a pirâmide da França em 2005, mas muito provavelmente a pirâmide do Brasil em 2050, ou seja, daqui a 30 anos a gente vai ter evoluído para isso daí. Repare, a base estreitou significativamente, o topo alargou significativamente, repare ali que inclusive o topo vai alargar muito mais para as mulheres do que para os homens, e o corpo vai ficar no meio do caminho. Ou seja, se você somar o que está aqui embaixo, na base, com o que vai estar aqui em cima no topo, vai ter mais gente do que no meio. E isso é uma grande preocupação. Previdência social. Só rapidinho, que a gente tem aí mais um minutinho, dá para eu te explicar muito rapidamente como é que a Previdência funciona. Na verdade, a Previdência é assim. Hoje, o idoso que recebe aposentadoria, ele não recebe em função de uma poupança que ele fez a vida inteira. Isso é previdência privada. A previdência do governo oficial é o seguinte: o trabalhador hoje, eu, sou descontado no meu salário para pagar a aposentadoria dos idosos que recebem aposentadoria. Então a grande questão é, tem que ter gente trabalhando para sustentar quem não trabalha. Por isso, a conta está com dificuldade de fechar. Valeu? Mas isso é um papo mais complicado, mais complexo, que espero que a gente possa conversar ao vivo e a cores daqui a pouco. Valeu, galera. Beijo grande para vocês. Tudo de bom aí. Valeu pela aula. Tchau, tchau.